Olá, seja muito bem-vindo à ILTV Mais Sorocaba. Aqui a informação vai além da manchete, ela transforma. Hoje você vai acompanhar uma entrevista que promete mudar a forma como muitos empresários enxergam o papel do direito nos negócios. Nosso convidado é o Dr. Felipe Augusto Cury, advogado empresarial, mestre em Direito dos Negócios pela FGV e diretor regional do grupo Recomendo Sorocaba. Com mais de 10 anos de experiência, ele une conhecimento técnico, visão estratégica e uma linguagem acessível que aproxima o jurídico da realidade do empreendedor. O Dr. Felipe é o criador do método dos 4 pilares jurídicos da empresa, uma ferramenta prática que tem ajudado empresas a prevenir riscos, proteger o seu patrimônio e crescer com segurança. Hoje vamos falar sobre os erros que podem custar caro, sobre como o advogado moderno deve pensar negócios e como a assessoria jurídica pode ser um fator-chave para a longevidade de uma empresa. Também vamos entender o impacto do networking qualificado e por que Sorocaba está se tornando um polo de transformação empresarial. Então, fique com a gente. A entrevista começa agora e pode ser exatamente o que você precisava ouvir para dar o próximo passo com mais segurança e clareza. Dr. Felipe, obrigado pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço aí participar dessa entrevista. Fico muito feliz de estar aqui, poder trazer um pouco de conhecimento para vocês. Fala um pouco para a gente, para começar, o que levou você a escolher esse direito empresarial, que é bastante seletivo, né, como missão para a sua vida e para a sua carreira, por assim dizer? Bem, eu escolhi o direito empresarial porque ao longo do período da faculdade, né, a gente vai sendo apresentado com diversas questões de direito, algumas a gente acaba se identificando, algumas a gente acaba sonhando, né, em atuar por elas, mas às vezes a gente acaba sendo direcionado, por exemplo, à tentação dos concursos públicos, né? Às vezes uma facilidade que se tem dentro daquela atividade. Só que ao longo da carreira, da minha faculdade, no início da carreira, eu percebi que eu havia uma certa propensão, uma certa habilidade de identificar alguns problemas pontuais que eram apresentados para mim e apresentar uma solução com eficiência, né? E a gente sempre sabe que o advogado ele não pode ter a figura da promessa, né? Ele não pode prometer um resultado para o cliente, mas ele pode trazer soluções eficientes que, num período de médio a longo prazo, elas tragam resultados efetivos, né? Então, quando a gente está falando do dia a dia empresarial, isso acontece com muita frequência. Às vezes, uma simples decisão que você toma no seu dia a dia, ela é suficiente para que você não tenha algum tipo de risco futuro, né? Você reduz esse passivo no futuro, né? E acabe te gerando, né, uma economia muito grande. Realmente. E a gente percebe, doutor, que há uma certa negligência por parte do empresário de ter uma assessoria jurídica, porque geralmente as pessoas só pensam em assessoria jurídica quando o problema já está agravado, né? Qual a importância desde o início da empresa ter essa assessoria? O grande problema, né, da atuação preventiva é justamente esse lado que não é visível para o empresário, né? Porque o empresário ele olha às vezes aquilo que está no dia a dia. Então, se o problema não existe propriamente, ele fecha os olhos para aquele problema que está por vir a surgir. E aí ele considera que o advogado não é necessário. Então, às vezes ele olha o advogado ou como uma despesa que ainda ele não pode arcar, né? Ou como algo que ele não precisa. Tá? E aí, às vezes, quando ele tem essa suposição de que ele não precisa do advogado, porque muitas vezes a relação contratual que ele tem com os seus fornecedores, às vezes ela é tão direta, que às vezes ele simplesmente pode falar, eu não preciso de um contrato, eu não preciso regular, por exemplo, a minha relação com o meu sócio, porque a gente se dá muito bem hoje. Então, ela acaba negligenciando, né? Não de forma, vou falar de forma consciente, né? Mas às vezes de forma inconsciente, porque não enxerga o valor naquela proposta. Vai começar a enxergar algum tipo de valor quando a dor já está, ela existe, né? Quando a dor já aparece, aí ele precisa de fato contratar um advogado, porque a gente já começa a falar em prazos, né? E aí se torna tudo em cima da hora, né? Aí tem que fazer tudo em cima da hora para resolver os problemas. Agora, se já tem essa assessoria desde o começo, aí já dá para antever os problemas. Sim, não, exatamente. O grande ponto é
o que hoje, né, dentro do conhecimento que um advogado, principalmente da área empresarial, pode trazer para o empresário, e que são padrões, né? A gente consegue identificar questões legislativas que são trazidas ou como novidade ou como já existente há muito tempo. Isso acontece com muita frequência na área trabalhista, né, e na área tributária também. A gente consegue prever que determinadas situações podem causar uma determinada consequência ali. Né? Então, às vezes é um pouco, fala assim, mas isso não se torna um tanto repetitivo conversar sobre isso, falar pontualmente sobre esses problemas? Às vezes é cansativo, mas você tem que sempre alertar, porque um dos pontos que eu sempre considero para o empresário é considerar que a gente também faz um trabalho educativo com ele. Então, muitas vezes o empresário ele tem que tomar frente do negócio, ele tem que aprender a fazer o comercial, ele tem que aprender a fazer o financeiro, ele tem que cobrar o cliente, então ele tem que fazer o marketing, ele tem que gerir o negócio e até fazer um pouco do jurídico, né? E aí ele, às vezes, escolhe aquilo que ele precisa, que vai ter mais prioridade, e se tem uma assessoria jurídica para ele, o advogado também tem essa figura de educar ele, né? De estar também junto com ele no negócio para que esse crescimento seja efetivo. Sem contar também que, como nós comentamos, não só as leis trabalhistas, mas a tecnologia está mudando muito rápido. Testando um caso que eu gostaria do seu comentário, doutor Felipe, há uns 4 anos atrás, começou essa febre de gravar vídeos, funcionários gravar vídeos para a empresa e tudo mais. E um amigo meu, ele tem uma loja, eu ainda falei para ele, toma cuidado, porque não existe uma legislação específica em cima disso, mas você pode ter problema depois, porque tem questão de imagens, tem vários... Não tem problema. Ele recebeu um processo depois de um funcionário que fazia esses vídeos para ele, porque na cabeça dele, não, eu estou pagando o salário, eu posso explorar a imagem da pessoa, mas tudo isso tem consequências. Por isso que é importante essa assessoria, para dar todo esse esclarecimento para o empresário, né, doutor? E é curioso porque, não sei se você acompanhou umas últimas notícias, e o pessoal estava comentando que até figurinha do WhatsApp agora está dando processo. Sim. Porque você às vezes utiliza a figurinha como uma forma de chacota, né? Às vezes uma brincadeira. Às vezes para algumas pessoas são consideradas inocentes, mas às vezes para aquela outra pessoa, no começo pode ser até inocente, mas a pessoa começa a ficar incomodada. Né? Isso dentro do ambiente corporativo acaba a água pingando na pedra e vai corroendo aos poucos, e aí às vezes a pessoa ela não tem aquela possibilidade de jamais ter aquela vontade de trabalhar, e gera de fato um problema para o empresário. Então, o empresário tem que identificar determinadas condutas que são atuais, né? Por exemplo, o uso do celular dentro do ambiente de trabalho, funcionários que, por exemplo, também foi bem recente, que estavam viciados, né, no jogo do tigrinho, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, dentro do ambiente de trabalho, a gente sempre tem que buscar olhar qual que é a realidade de hoje, né, e tentar orientar o empresário que essa realidade existe. Ele precisa começar a ficar preocupado. Né? Se preocupar não no sentido de que ele vai ter que ser um ditador dentro do ambiente de trabalho, né, e todo mundo não gosta de trabalhar naquele ambiente, mas colocar regras, né, porque essas regras são regras internas que acabam ajudando ele no futuro, caso aquele funcionário venha um dia a reclamar tal direito porque ele se considerou ofendido, né? E aí a gente demonstra que existiam regras dentro da empresa em que elas eram severamente diligenciadas, e esse funcionário talvez não tenha seguido à risca aquilo que a empresa determinava, né? Então isso é bem interessante. Interessante. Teve algum caso jurídico que se transformou num dos seus maiores aprendizados? Eu sempre gosto de trazer questões societárias, né? Uma parte da minha especialização quando a gente fala em direito empresarial, a gente fala de um ramo que a gente está falando não só do societário, está falando do tributário, relação trabalhista, contratual também, mas o societário é a parte da minha especialização, e problemas com sócios sempre acontecem. Né? Então eu, por exemplo, peguei recentemente um caso em que havia uma questão de concorrência desleal dentro da empresa.
né? Então, um sócio ficou afastado por determinado período e o outro sócio que ficou, né, continuou trabalhando, mas se descobriu posteriormente que esse sócio mudou uma única letra do nome, da razão social da empresa e faturava como se fosse essa outra empresa que ele registrou no nome da atual esposa, né? Então, são coisas que o sócio olhou, achou que eventualmente a empresa não estava indo bem economicamente, né? Fez todo o procedimento para encerrar a empresa, mas quando descobriu isso, verificou, falou, peraí, o fato não era a empresa que estava indo ruim, né? Era o sócio que estava adotando uma determinada atitude em que veio a me prejudicar, né? Então, essas questões societárias, geralmente, as pessoas enxergam muito como um casamento. Né? E essa é, às vezes, uma visão errônea que eu tento, digamos, desmistificar, né? De falar, olha, a sociedade não é um casamento. O casamento ele tem uma vertente vertical que vai para uma questão sagrada, né? Alguma questão, digamos assim, metafísica propriamente, né? Mas a sociedade não. A sociedade ela existe por determinada finalidade. E se dentro de uma sociedade aquele sócio ele já não mais contribui para aquela finalidade ou ele vê que aquilo não faz mais sentido para ele, ele tem tanto o direito de sair, né, ou como o direito de ser retirado da sociedade. Então isso tem uma liberalidade e às vezes as pessoas acabam levando muito para o lado pessoal, né, pelo menos quando a gente tem um relacionamento muito íntimo, assim, que eu digo com sócio, né, às vezes são amigos de longa data, às vezes são pessoas que você já tem uma empresa lá de 20 anos, mas você precisa tomar uma decisão. Às vezes você está num período da vida que você considera outras vertentes, né, outros fatores para que possa contribuir para aquilo que a gente chama, né, de busca da felicidade, e aquilo talvez não seja suficiente para ele continuar na empresa. Né? Então isso tem que ser levado em consideração. Então essa parte societária eu sempre gosto de trazer porque sempre é um tema sensível que as pessoas o empresário não considera como existente. Aí está a importância da assessoria jurídica para ter um contrato bem redigido que contemple todos os problemas, o que poderia acontecer ali, né? Não, isso aí. Uma coisa que eu também sempre ressalto às vezes o empresário, as pessoas, os sócios, né, consideram que basta um contrato social registrado com o CNPJ para que a empresa tem a sua existência, né? Só que muitas vezes você precisa pensar, né, que não é só o contrato, não é a parte de formalização que a gente tem ali em mãos. A gente tem toda uma discussão como que é a estrutura dessa sociedade, quem é que vai administrar, quem é que vai ficar responsável. Então eu sempre cito, às vezes, uma questão que as pessoas, sócios desconhecem, né, que é a figura do sócio e a figura do administrador. Sócio administrativo, no caso. E tem o sócio administrador. Né? O sócio, simplesmente, a figura clássica do sócio é alguém que vem no seu negócio e coloca um investimento de capital. Não tem nenhuma função administrativa. Ele não tem nenhuma obrigação dentro da empresa, senão, né, a obrigação social de deveres e responsabilidades do sócio. Só que, às vezes, um desses sócios é o sócio que traz um capital e o outro sócio é o que está trabalhando. E aí, no início está tudo correndo bem, e aquele sócio que está trabalhando, ele olha para o outro sócio e fala, poxa, eu estou aqui, né, dia e noite, não tenho férias, mal durmo direito, enquanto o outro eu vejo ele viajando com frequência. Né? Não que o outro sócio esteja errado, né, mas a gente tem a figura que ele está cumprindo aquele papel dele por excelência. Ele deu o investimento do capital, enquanto o outro está contribuindo de uma outra forma, seja com a realização do trabalho. Então a gente tem esse propósito, digamos, de educar e ensinar para o sócio que existem esses papéis e isso precisa ser pré-determinado dentro de ou no contrato social, ou num acordo de sócios, ou às vezes quando a empresa não está constituída, a gente pode, às vezes, o pessoal, um dos nomes que a gente dá é, por exemplo, o memorando de entendimentos. Né? Você tem intenção de fazer a sociedade com alguém, ainda não formalizou, mas vocês querem colocar no papel o que cada um tem que cumprir para que a sociedade exista. Né? Então, aí, determinar também cláusula de não concorrência, né, a confidencialidade daquilo que está sendo tratado. Às vezes você tem uma situação em que você está unindo forças com uma outra empresa, né, numa intenção de fazer uma fusão ou uma criação de uma nova empresa, e aí você tem que revelar alguns dados da sua empresa, da sua carteira de clientes,
E aí como que você faz isso antes da empresa ser constituída, né? Você faz um documento em que cada parte mantém ali a confidencialidade do que foi dito, Sim. né? E dentro, às vezes, se for às vezes uma questão de um plano de negócios, a divulgação de um plano de negócios, que se tem ali uma questão de não concorrência também, né? Porque às vezes alguém vem na empresa, descobre como que absorve um pouco do know-how, né? E aí, a partir disso, começa a desenvolver um pouco daquele trabalho e o sócio olha e fala, poxa, mas esse cara veio aqui, a gente sentou, apertou as mãos e de repente ele está ali fazendo o que eu mostrei para ele como que era, né? Então essa é uma situação bastante delicada. Essa assessoria jurídica, eu imagino também que seja muito importante na aquisição de clientes da empresa, porque quando uma empresa ela vai adquirir um novo cliente, vai fazer o contrato ali de prestação de serviço, tem que estar tudo muito bem detalhado, né, doutor? Sim, a gente busca entender, por exemplo, a realidade da empresa, toda a experiência que às vezes a empresa teve com bons clientes e maus clientes e trazer, claro, né, a nossa visão, a minha visão sobre o negócio em si e o que poderia ser melhorado. Então, por exemplo, cláusulas efetivas de inadimplência, né, um exemplo que a gente traz. Então, como é a forma que você cobra o seu cliente? Porque muitas vezes aquilo, como eu falei lá no início, o empresário, ele é o cara que vende e o cara que cobra, né? E quem vende, eu aprendi isso há muito tempo, quem vende não cobra, de fato, né? O cara que quer vender e quer ser a pessoa que é o vendedor típico, ele não vai lá e cobrar o cliente, porque ele sabe que ou ele não vai mais vender para o cliente, ou ele não vai, de certa forma, perder um pouco da paciência que ele tinha, e isso vai comprometer o próprio fluxo de caixa, né? E aí, quando a gente fala disso, é o empresário que não tem, às vezes, um fluxo de caixa, né? Utiliza, às vezes, as notas, os títulos que ele tem, através de desconto em uma factoring, começa a ter um certo descontrole interno e ele começa a ter um pouco mais de preocupação do que além, e ele não olha o negócio dele, senão, passados alguns meses, que ele verifica que ele está tirando do bolso dele, né? Tirando simplesmente esse dinheiro do bolso dele para custear uma empresa, né? Então, a gente sempre olha dessa forma. Por que hoje ainda os empresários tratam a parte jurídica, por assim dizer, como último recurso, doutor? Pela minha experiência, eu vejo que muitas vezes essa questão do empresário não ver realmente o valor da proposta que o advogado está. Por exemplo, a atuação preventiva, né? Enquanto ele não enxerga a existência do problema, não tem a dor, por exemplo, de uma ação trabalhista, de uma execução fiscal, ou às vezes uma disputa com um próprio cliente, ou às vezes um fornecedor, ele não enxerga essa dor, ele acha que o jurídico ele vai ser visto apenas para o contencioso, né? Então, se não existe contencioso por hora, eu não preciso de uma assessoria jurídica, né? Às vezes a própria experiência do empresário com contratos acaba sendo um pouco assim, está dando tudo certo, né? Às vezes eu não preciso rever meus contratos, as coisas funcionam, ou às vezes hoje, né, as pessoas estão passando a utilizar, por exemplo, inteligência artificial para redigir contratos, né, ou às vezes modelos da internet como ainda existem há bastante tempo. Então ele não consegue, às vezes, enxergar esse valor que o advogado traz, né? E essa é uma das grandes dificuldades que todo advogado tem, né? E que eu tenho trazido, principalmente às vezes nas minhas redes sociais, né? Trazido como que a gente pode apresentar algumas soluções efetivas e estratégicas, algumas ideias para que o empresário olhe de fato e fale, opa, isso aqui é uma preocupação que eu preciso ter para daí depois tomar uma certa decisão. Interessante. Embora você já citou, mas eu gostaria que você explanasse um pouco mais sobre o custo quase que invisível dessa inércia jurídica para a empresa. Hoje eu direciono muito essa questão do custo invisível, não só o prejuízo financeiro que você tem, mas aquilo que hoje se traz muito de inovação e que tem trazido muita, como eu digo assim, tem se tornado diferencial para todas as empresas, né? Então hoje uma empresa ela começa a se preocupar com a saúde, né, por exemplo, do funcionário, a questão de proteção de dados, essa questão do ESG se torna um diferencial que a empresa tem. Então, por exemplo, não só falando da NR1, o governo criou, por exemplo, um programa, uma certificação de saúde mental, que em si não existe uma obrigação, uma sanção se você não adotar esse programa, mas ele existe como um diferencial que a empresa tem, mostrando que ela
se preocupa com a saúde mental do funcionário dela. Então, a gente traz essas questões de inovação e como você transforma, se mostra para o público que você é uma empresa, né, que busca tem uma preocupação com o futuro. Tá? Então, esse é aquilo que a pessoa, às vezes, o empresário ele pretende crescer, ele cresce em faturamento, mas ele não olha em estrutura. E essa falta dessa estrutura é que, digamos assim, num ambiente competitivo, né, vai fazer diferença. Então, se ele investe hoje, se ele tem essa percepção, né, de olhar que existe essa questão desse custo invisível, né, que às vezes é um investimento que ele vai fazer, né, você transforma um custo de investimento, né, você troca esse investimento por um prejuízo futuro. Né? Realmente. Você fala muito sobre os 4 pilares jurídicos. Explica um pouco para a gente como que funciona. Bem, os 4 pilares é um método que eu desenvolvi, né, para que sempre considero que uma empresa, para ter sustentação, ela tem esses 4 pilares. Então é o pilar do societário, do contratos e obrigações, relação trabalhista e compliance e o tributário. Certo. Então, através desse método, eu acabo fazendo um diagnóstico que permite que o empresário ele olhe quais são os pontos fracos jurídicos que a empresa tem e, através desses pontos fracos, a gente elaborar um plano de ação. Bacana. E aí o empresário ele pode, através de uma assessoria jurídica continuada, preventiva, ou às vezes pontualmente, né, ir mitigando ou eliminando aqueles riscos. Isso possibilita o quê? Possibilita aquele princípio que eu falei de educar um empresário, porque ainda que ele fala, olha, talvez não seja o momento de eu investir para fazer isso, mas a gente plantou a semente na cabeça dele e ele sabe que existe esse problema, que uma hora ele vai ter que tratar diretamente esse problema. Né? Então a gente sempre trabalha um pouco com isso. Né? E também é uma forma de se conhecer a empresa. Né? Eu faço esse diagnóstico, eu sei quais são os pontos fracos e permite uma facilitação de quando esse cliente vira de fato um cliente na minha assessoria jurídica, eu possa tratar pontualmente aquilo que a gente já olhou num diagnóstico. Né? Então, bacana. É uma forma muito efetiva. Né? E isso, uma coisa que eu também acho muito interessante é o quê? Que a partir do momento que a gente mostra isso para o empresário, a gente cria um elo de confiança com ele. Né? E quando a gente tem não só a parte da autoridade, mas também a confiança, né, o empresário ele tende a quebrar aquela barreira do advogado, né, de achar que o advogado é somente para quando a dor aparecer. Esse método dos pilares, ele pode ser aplicado em qualquer empresa de qualquer porte? Geralmente eu aplico isso em empresas de pequeno e médio porte. Certo. Porque são empresas que, né, a de pequena ela está em desenvolvimento. Sim. E aí a gente consegue identificar aquilo que, num plano de crescimento, plano de negócios, o que a gente pode já ir melhorando, né, implementando para que quando ele crescer, ele já tenha isso estruturado. E a de médio porte são aquelas empresas que já têm lá 5 anos, já tomaram alguns tropeços, né, e aí os pontos fracos já são mais visíveis. Então a gente aplica para essas pequenas e médias empresas que precisam ter um olhar melhor e geralmente isso é um público que acaba negligenciando mais o papel do jurídico. Porque grandes empresas sabem que tem que ter o jurídico necessitam. Ali. E é interessante esse método porque ele analisa os possíveis focos de sensibilidade que pode gerar problema ali para a empresa, e aí o empresário ele já vai antever isso para começar a resolver esse problema antes que ele se torne grave. Então seria fundamental isso, né? Esse é o grande ponto. É possibilitar que o empresário tome essa decisão, participe dessa decisão de falar... Antes que se torne uma bola de neve, por assim dizer. Exatamente, é um problema. E é claro, quando a gente faz um diagnóstico desse, a gente sempre classifica, né, o que é um baixo risco, médio risco e um alto risco. Aquilo que é baixo, a gente pode, às vezes, a depender do plano de ação que a gente elabore, tratar isso futuramente. Né? Um médio risco e um alto risco, a gente tem que tratar de pronto. Né? Então, fica sob a responsabilidade do empresário, se ele quiser assumir, né? Ele pode, de fato, assumir essa responsabilidade e falar, olha, não quero fazer, esse é um custo que hoje eu não quero ter. Ele tem essa liberdade, né? Mas a gente já pelo menos trabalhou muito bem e explicou pontualmente quais são as consequências de se deixar eventualmente se tratar, por exemplo, às vezes uma questão às vezes boba, né? Às vezes uma questão de um contrato bem feito,
Tá? A gente explica que ele precisa de um contrato bem feito. Ah, mas eu não tenho como investir nisso. Né? E a gente coloca, olha, vamos colocar na ponta do lápis. Né? Hoje, quanto que você gera de faturamento? Então, um contrato geralmente é uma porcentagem desse faturamento. Qual que é o seu lucro? Né? Então, a gente bota isso na ponta do lápis e mostra que, de fato, vale a pena. Né? Vale a pena investir, às vezes, num contrato bem feito. Ele vai ter um retorno futuro ali muito bem previsível. E se precisar, às vezes, contratar um advogado, ele sabe que o advogado tem um custo ali muito maior quando o problema já existe. Exatamente. Muito legal esse método. Eu achei muito interessante porque eu sou da área do marketing, nós temos a análise SWOT das empresas, que é para analisar as forças, fraquezas, até para prevenir problemas futuros nessa área. Né? Essa seria a análise SWOT jurídica, por assim dizer, dessa visão quase que 360 dos casos jurídicos para a empresa. Então, realmente é muito bacana. Para qualquer empresário que estiver nos assistindo, é só entrar em contato com vocês lá que vocês fazem essa análise para as empresas. Sim, sim. A gente geralmente trabalha isso com uma porta de entrada, né? Porque é uma possibilidade que a gente venha a conhecer essa empresa, de fato, o que ela precisa, fazer esse diagnóstico jurídico. Né? A forma como a gente acaba executando permite uma participação do empresário e falar, opa, legal, isso aqui eu entendi agora onde a gente precisa chegar. E como eu consigo, né? Como você falou, é uma análise SWOT. A gente traz de fora algumas coisas que no direito não é comum, né? E traz algumas análises de fora, umas ferramentas que são muito boas e que às vezes hoje está mais comum a pessoa conhecer isso, né? Hoje a gente tem uma divulgação em termos de porque hoje você tem mentores, né? Coaches, você tem uma aplicação de questões práticas que antigamente as pessoas não tinham. Né? Então a gente consegue trazer essa ferramenta para o empresário. Qual desses pilares, na sua visão, é mais negligenciado pelos empresários? Com certeza o societário. Societário. Societário eu vejo com certeza, porque, primeiro, quando você constitui uma sociedade, a primeira pessoa que você procura é o contador. O contador, quando ele recebe um cliente na carteira dele, ele vai simplesmente saber quem são os sócios, qual é o objeto social da empresa e vai encaminhar para a junta comercial um contrato social padrão, tá? Que é um contrato social sem outras coisas. E por vezes, na maioria das vezes, o empresário ele acha que essa é a responsabilidade do contador. E o contador não é responsável por isso. Só que o contador também às vezes assume uma visão de que ele tem mais um cliente na carteira, né, e ele não quer, de certa forma, acha que eu não preciso fazer com que o meu cliente, que ainda não é meu cliente, pense nessas questões societárias. Eu simplesmente registro e depois ele que se vire com o advogado. Né, mas às vezes o empresário ele não olha e acha que isso aqui de fato é uma responsabilidade de um advogado que tem que pensar isso. Então essa grande parte negligenciada, porque surge problemas societários, às vezes empresas familiares, né? Você traz às vezes para dentro da empresa um conflito de fora, né? E como que você administra? E você tem que lembrar que quando você tem uma empresa, é uma outra pessoa jurídica que tem obrigações não só com clientes, fornecedores, com os próprios colaboradores. E se alguma coisa entre sócios, sejam familiares ou não, sejam amigos ou não, tiver ruim, isso vai afetar a empresa. Sim. Né? E aí você prejudica não só os sócios em si. Você não está tratando, não é uma briga de gato e rato, né? Você está brigando ali trazendo um problema para a vida de diversos funcionários. E os funcionários, quando eles começam a olhar que há um conflito interno, né, eles vão passar a olhar a empresa de uma outra forma e começar a procurar outra coisa, um outro trabalho, né? Uma outra empresa para trabalhar, porque ele sabe que não vai ter o prazo dele de validade ali dentro pode estar vencendo, não por culpa dele, mas porque dentro da estrutura as coisas não estão bem. Né? É a mesma coisa também quando a gente tem problemas com fluxo de caixa. Sim. Né? Então, às vezes a empresa tem um problema de fluxo de caixa porque há algumas dificuldades com relação a inadimplemento de cliente, atraso de fornecedores, e às vezes você tem um financeiro interno. Esse financeiro interno às vezes trabalha no ritmo da rádio peão, né? Então comenta que talvez as contas não estejam muito bem ajustadas e aí
quem olha, quem é o funcionário que olha ali e fala, pô, mas será que mês que vem eu vou estar aqui recebendo? Será que eu não vou ter uma dor de cabeça? Realmente. E às vezes a empresa age, às vezes de forma na surdina, ela da noite para o dia fecha as portas, ninguém fica sabendo. Deixa todo mundo na mão. Isso acontece com frequência, infelizmente. Pelo que você citou, doutor, então, a assessoria jurídica ela não deve entrar só quando a pessoa já tem a empresa formalizada. Antes da formalização, principalmente se for um quadro societário, na hora de fazer o contrato em si, já é importante ter essa assessoria para se resguardar de qualquer problema. Sim. Hoje, por exemplo, a gente pega uma startup, né? Uma startup, às vezes, ela surge, ela não tem um CNPJ ainda, ela tem um MVP, que ela tem ali, ela pensa nisso, mas ela busca o quê antes de surgimento? Investidores. Então ela precisa, às vezes, mostrar que dentro do plano de negócio dela, ela é viável e alcançar investidores antes do surgimento. Então tem que ter algumas regras ali, né? Por exemplo, como eu falei, né? Um protocolo de intenções, memorando de entendimento, para mostrar para que aquele sócio que talvez vai entrar como um investidor, né? Um investidor anjo, enfim, aquilo que ele vai adotar como princípio, ele pense, a gente pense isso de forma, essa estrutura societária, né? Como que isso vai acabar surgindo. Então você não precisa, o CNPJ ele não é o início de tudo, né? Às vezes você tem a grande discussão de como isso vai surgir. Exatamente. E como isso vai ter um impacto na frente dos sócios, né? Então, por exemplo, existe também uma frequência das pessoas, os empresários às vezes olharem para alguns funcionários que eles consideram, por exemplo, pessoas que poderiam ser um sócio futuro. Né? E ficam preocupados. O Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e o Beto Sicupira, né? Eles começaram como funcionários do Jorge Paulo Lemann, depois foram crescendo e se tornaram sócios. E é interessante porque você tem que proporcionar qual é a estrutura que você tem para trazer essas pessoas, esse funcionário que é um talento como sócio. Porque as empresas normalmente não pensam, às vezes, numa política salarial, de cargos e salários. O funcionário entra, mas ela não olha para ele e olha ele como esse potencial que ele tem e como ele faz essa pessoa crescer dentro da empresa. Então a gente tem essa figura, por exemplo, a gente chama de contrato de vesting, né? Que é um contrato que praticamente ele vai se vestindo de sócio. Então você coloca determinadas metas, tempo de serviço, né? Coloca ali coisas específicas que possibilitem que ele, se ele atender aqueles critérios, ele começa a alcançar participações acionárias ali dentro da empresa. Então você vai trazendo esse cara para si, vamos manter uma fidelidade ali dentro do seu negócio, né, e transforma ele num sócio. E as coisas surgem assim. Né? Empresas sérias surgem a partir desses princípios estruturais societários. Né? Quando você negligencia tudo isso, você simplesmente cria um CNPJ e olha às vezes somente para faturamento. E aí quando você olha para faturamento, é a visão de quem está de fora. Né? Às vezes você pode falar, bem, eu faturo R$1 milhão por mês, faturo R$10 milhões por mês, mas o meu gasto aqui é R$990 mil, minha despesa, né, por mês. Então você fala, pô, qual é o lucro? O lucro é R$10 mil. Você fala, pô, mas será que isso é o propósito? Você mostrar que existe um número inflado e falar, pô, quanto mais faturar, né, quanto mais eu faturo, melhor é, mas eu não olho para as minhas despesas. Né? Ou eu tenho uma equipe de vendas que eu tenho 10 vendedores e eu sei que eu faturo 1 milhão com esses 10 vendedores e falo, eu vou dobrar meu número de vendedores que eu sei que eu vou dobrar meu faturamento. Só que você esquece todos os custos que estão ali, vêm com esses funcionários, né? Que às vezes não é propriamente o desempenho de uma maior quantidade de funcionários, de vendedores. Às vezes é o próprio, como você trabalha às vezes o funil de vendas, né? Como você otimiza internamente. Então o jurídico vem um pouco com essa visão. O que você consegue otimizar dentro da empresa para que o crescimento seja efetivo? No caso de sucessão familiar, quais são os principais cuidados que o empresário precisa ter e onde entra a assessoria jurídica? O primeiro cuidado claro, a gente sempre pensa no escopo de conversa como a gente conhece essa empresa, né? Como é que ela está estruturada. Às vezes a gente tem uma empresa que ela está estruturada com um patriarca, que ele toma todas as decisões. Mas chega um momento que ele já está começando a ficar cansado e ele quer transferir para os filhos essa responsabilidade ou para um único filho. Né? Então a primeira etapa é como é que vai ser feita essa sucessão?
vai ser um único filho que vai ficar responsável, qual é o papel dos outros filhos? Eles vão ter apenas o papel como sócios? Sim. Não vão ter nenhum tipo, não vai ter nenhuma atividade gerencial ou administrativa dentro da empresa? Legal. Qual é a disponibilidade que o patriarca tem para abrir mão daquilo que ele faz hoje? Porque a grande dificuldade o patriarca, às vezes, ele não abandona o dia a dia da empresa. Então, ele vai tomando determinadas decisões e ele vai minando a atividade gerencial do filho que vai suceder ele. Então, isso acontece com uma frequência grande e aí você tem que, às vezes, fazer um trabalho de bastante conversa, né, mostrando quais são as possibilidades, a possibilidade de, eventualmente, a empresa ter uma participação, às vezes, uma criação de um conselho que não tenha membros somente da família. Então, você pega, por exemplo, pessoas de fora que participem nisso. Eu já vi uma ideia muito boa em que, por exemplo, a empresa já estava começando a pensar a sucessão familiar e ela ainda não tinha, por exemplo, ela não tinha um filho em idade suficiente para assumir essa responsabilidade. Então, eles formaram um conselho à parte, direcionaram determinado capital para a educação desse filho, que foi feito um estudo que ele seria o mais capaz, jogaram ele lá para fora, para estudar fora do país, para que quando ele voltasse, assumisse de fato a empresa. Então, a sucessão empresarial não é algo que você pense, que você tem que pensar que para o próximo ano você vai conseguir isso. Você já tem que absorver essa ideia, o empresário tem que absorver isso e começar a planejar isso a longo prazo. Passo a passo. Tem que ser a longo prazo também, né? Para poder falar, né? Olha, daqui 5 anos essa pessoa vai assumir determinada função aqui da empresa e eu estou indo embora, eu quero apenas aproveitar o restante da vida, né? Porque a experiência o patriarca às vezes assume essa responsabilidade e ele não abre mão disso. Então, a grande dificuldade como é que você faz ele abrir mão, né? E às vezes o advogado justamente vai trabalhando essas ideias, né? Vai colocando aquela sementinha, aquela ideia na cabeça e vai fazendo germinar, né? Que nem aquele filme Inception, né? Então, a gente planta uma ideia e aquilo vai crescendo na cabeça do empresário e ele vai considerando, não, né? Ele vai aceitando, né? Que de fato ele não tem mais ele quer de fato abandonar aquilo, abandonar no bom sentido, né? Sim. Abrir mão daquilo para passar a responsabilidade para o filho. Só que é importante ter essa assessoria jurídica, porque vão ter causas legais também, né? Inclusive, se tiver conselho, por exemplo, então tem que estar tudo bem detalhado ali, mesmo sendo sucessão familiar. Sim, esse é o grande ponto, né? E a forma como você estrutura isso é uma forma também de você também planejar o próprio planejamento patrimonial da família. Então, às vezes a família conquista um grande patrimônio, né? E você precisa não só fazer o planejamento, a reestruturação societária da empresa, mas também trabalhar a forma como esse patrimônio é desenvolvido, é protegido. Certo. Porque às vezes você tem um filho que vai assumir a linha de frente da empresa, mas você tem outros filhos que talvez não tenham o perfil, e grande parte não vão ter o perfil, mas não querem abrir mão de tudo que a empresa traz de benefício, principalmente com relação ao lucro. Então, como é que você possibilita a não ingerência desses filhos, né? Desses outros filhos, né? Como é que eles simplesmente têm a participação do lucro, assumem o papel de sócio, mas administrativamente eles estão longe da empresa. Então isso acaba ajudando bastante e evita muito conflito. Agora, mudando um pouco de assunto, na verdade ainda está dentro desse assunto, né, de administração e tudo mais, você faz parte de um grupo chamado Recomendo. Fala um pouco para a gente sobre como funciona esse grupo. O Recomendo é um grupo de networking que nasceu em 2016. Ele nasceu lá nos Estados Unidos com o Alexandre Damiani. O Alexandre, ele morava aqui no Brasil, foi lá para os Estados Unidos e, diante às vezes da dificuldade de se fazer negócios com brasileiros, ele teve a ideia, já dentro de um coworking ali, trabalhar isso, criar esse grupo de networking. Eles chegaram antes da pandemia a ter 400 membros. Né? Então foi bastante coisa. Veio a pandemia, né? Deu aquela alterada completa, né? Então ele sempre foi muito de falar assim, o networking é o relacionamento. Então o presencial às vezes contava muito. Veio a pandemia, acabou um pouco com isso, tá? Em 2021 ele veio para o Brasil
né, inaugurou aqui os grupos, né, um grupo de São Paulo, Campinas, Jundiaí, Sorocaba. E aí, desde 2023, eu assumi como diretor regional do Recomendo de Sorocaba. Hoje o Recomendo ele está nós temos 2 grupos em Sorocaba. Abrimos o segundo grupo tem 3 semanas, então é um grupo novo, mas ele está aqui 2 grupos em Sorocaba, Campinas, Jundiaí, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo. Temos 3 grupos em São Paulo, Paulista, Tatuapé e Brooklyn. Temos um grupo online e temos ainda 2 grupos nos Estados Unidos. Então, a gente tem uma rede de contatos muito grande, né? Então, quem entra, por exemplo, no Recomendo, não só se relaciona com as pessoas que estão ali no grupo, mas tem um relacionamento toda essa rede excelente, assim, que uma capilaridade do que pode trabalhar e produzir bastante grande. Qual é o objetivo principal, o foco principal do grupo? O foco principal é criar relacionamentos verdadeiros, né? Porque a gente sabe que a gente não compra da primeira pessoa que a gente conhece. A gente primeiro cria um relacionamento e desse relacionamento a gente compra alguma coisa. Então eu recomendo, ele vai muito além daquela troca de cartões, aqueles grupos de networking que você tem uma pressa excessiva de trocar cartões, né? Quanto mais contatos eu pegar e quanto mais cartões eu distribuir, mais efetivo é o meu network. Não, a gente olha primeiro o relacionamento. É como que você conhece uma pessoa e como você cria o elo de confiança. Porque, por exemplo, quando eu quero recomendar o Elton dentro da atividade que ele exerce, é porque eu confio, né? Não é uma indicação cega, não é uma indicação como a gente às vezes faz. Eu preciso de um encanador, eu preciso de uma pessoa que mexa com conserto de portão. Às vezes você indica porque está lá na sua lista de telefone e você indica naturalmente. Quando a gente faz uma recomendação, a gente transfere nossa credibilidade para quem a gente recomendou. Então, se essa pessoa ela deixa de cumprir, não faz a entrega como ela prometeu, quem é a pessoa que fica responsável? É você. Quem indicou. Então, você olha, às vezes o cliente vai olhar para você de uma outra forma. Então, dentro do Recomendo, a gente busca não somente a criação desse relacionamento, mas também o desenvolvimento pessoal e profissional. Às vezes a gente tem um perfil de empresas que já estão há bom tempo no mercado, mas ainda querem aprender como elas podem melhorar, né? A gente sabe, por exemplo, você pega no ramo que você citou, o ramo de marketing. Quantas mudanças a gente já não teve? Como o marketing não mudou, né? O marketing pode ser feito como antigamente? Claro, você pode às vezes utilizar, por exemplo, um canal de televisão e ele vai ter que se reinventar a forma como ele tem que se mostrar. Uma revista, né? Uma revista impressa. Você tem uma forma de você se reinventar, às vezes trazendo uma versão digital, uma versão física que ela é distribuída em locais estratégicos. Então você tem que pensar tudo isso. E o empresário, no ramo dele, a gente proporciona isso. Não só nos nossos encontros a gente promove o relacionamento, mas também palestras que o empresário aprenda cada vez mais e possa crescer. Para que ele até consiga ficar por dentro de todas essas tendências, por assim dizer, né? Exatamente. E a gente, muitas vezes, cada membro às vezes traz uma inovação dentro do negócio, né? Às vezes seja através de palestras, seja às vezes na conversa das nossas reuniões presenciais, ele traz muito isso. Às vezes você fala, poxa, é isso efetivamente que eu talvez esteja precisando, né? Eu conto um caso engraçado de um membro, que ele falou assim, olha, existe uma coisa ruim de entrar no Recomendo, é que eu descobri que a gente faz muita coisa errada, né? Não porque ele esteja errado em si, mas porque existem diversas soluções que para dentro do negócio dele são tão efetivas que ele fala, poxa, por que eu nunca pensei nisso? Por que nunca alguém me trouxe essa perspectiva antes? Né? E ele fala, poxa, se eu sei que existe isso, talvez eu precise uma hora dos serviços de tais pessoas. Só que não existe essa obrigação de falar, olha, só porque você está dentro do grupo, você é obrigado a contratar os serviços dessa outra pessoa que está no grupo. Acontece naturalmente. Bacana. Quem pode fazer parte dos grupos Recomendo? Hoje todo empresário pode fazer parte, né? A gente tem um princípio dentro de cada grupo do Recomendo que é a exclusividade da cadeira, né? A exclusividade da cadeira é a exclusividade do segmento. Então, se você é um contador,
e naquele grupo já existe um contador, não vai poder ter 2 contadores. Sim. Mas se no grupo existem nichos específicos, né? Por exemplo, existe um contador que é especializado em pequenas empresas e existe um contador que é especializado em grandes empresas, se na conversa entre eles, o que já existe, aprovar a presença do outro, não há um problema, porque eles falam simplesmente, olha, você não é meu concorrente do grupo e não tem nenhum problema. Eu, por exemplo, eu sempre cito do caso do grupo que eu participo, né? Eu sou um advogado empresarial e no grupo existe um outro advogado que também atua no ramo empresarial, mas dentro do grupo ele atua somente com marcas e patentes. Sim. Então, em 3 anos que a gente está dentro do Recomendo, quase um pouco mais de 3 anos, nunca houve algum tipo de conflito entre a gente. Bacana. E a gente se complementa muito bem, porque eu sei que dentro de marcas e patentes, apesar de eu entender nessa parte, compreender, eu sei que o registro com ele vai ser muito mais efetivo, porque a expertise é muito maior. Então a gente consegue reconhecer dentro do próprio ambiente de negócio que não existe uma concorrência ali dentro, existe uma complementaridade. Qual a importância do networking como esse do Recomendo até para crescimento do empresário, dele como empresário também e dessa rede de contatos? A gente busca trazer sempre uma ideia que a gente chama de hub de soluções. Então, muitas vezes, dentro da atividade do empresário, a gente vai, por exemplo, apresentar uma proposta, vem para você apresentar às vezes uma proposta de assessoria jurídica, e aí eu percebo que, na verdade, não te falta uma assessoria jurídica. Às vezes você precisa, por exemplo, de um melhor fluxo de caixa. Sim. Às vezes um BPO financeiro, né? Ou às vezes uma troca de contador, porque o contador não está olhando. E às vezes a gente traz isso como um hub de soluções. Então, dentro do networking, eu não preciso necessariamente vender diretamente para você, mas trazer essa solução vinda de um parceiro que eu confio e que eu recomendo. E aí não preciso necessariamente vender para você. Faço essa recomendação, essa pessoa vai te entregar com excelência e uma hora eu sei que você vai estar preparado para mim. Então, por exemplo, eu cito um caso, não no meu segmento, né? A gente tinha um arquiteto no grupo em que ele foi procurado, né, para fazer um projeto arquitetônico para a casa da mulher, né, da cliente dele. Só que ele olhou, existiam trincas ali enormes, né? Ele falou, olha, eu tenho um parceiro, ele também era membro do grupo, que mexe com essa parte de estrutura residencial, comercial, identificação dessas trincas, o que pode ser um risco exógeno, endógeno e tal. Só que você precisa ir para ele antes, né? Então ele deixou de atender, porque ele falou, olha, se eu te atender, eu vou apenas maquiar uma situação, né, e você vai ter esse problema. Tudo que eu fizer aqui pode lá na frente ser um grande problema para você. Sim. Então, primeiro você procura essa pessoa, conversa com ele, se ele te oferecer uma solução e tratar esse problema seu, aí a gente volta a conversar. Então, a gente busca trazer muito isso, né? E não só nesses campos correlatos, mas às vezes o que a gente fala às vezes um BPO financeiro, às vezes um contador, às vezes uma empresa que faça, por exemplo, uniformes, né? A gente sabe que dentro da conversa a gente vai encaminhando isso. Né? Às vezes alguém que não tem um site, a gente tem essa solução. Às vezes um cliente meu que não tem marca registrada, a gente fala, procura tal pessoa que a gente vai poder registrar essa marca antes. Então, antes, às vezes, da gente atuar propriamente, a gente oferece, né? A gente expande para o empresário essa capacidade de criar um network, uma rede que tenha um valor intrínseco ali para ele e que ele mostre isso para os clientes. Né? E quando você chega para o cliente, não oferece somente a sua solução, oferece outras soluções, o cliente vai te olhar de uma outra forma. Isso é fundamental hoje em dia, né? Esse networking, essa rede de contatos, mas é uma rede de contato realmente que seja profissional, que engaje realmente. Hoje em dia, para qualquer empresário, é fundamental. Para os empresários, empreendedores que estiverem nos assistindo, como que eles podem conhecer mais sobre o grupo? Para conhecer o grupo, né, a gente tem um site principal, que é o recomendobn.com, mas também no Instagram a gente tem um perfil bastante forte, que é o recomendo.bra, arroba recomendo.bra, ou aqui em Sorocaba especificamente, me procurando nas redes sociais, eu sempre estou divulgando os encontros do Recomendo. O meu arroba é @felipecuri.adv.
Nossos encontros do Recomendo, como estamos organizados em 2 grupos, sempre são quinzenais, então nas quartas-feiras de manhã. Então é um compromisso que a gente sempre fala para o membro. O único compromisso que você tem com o Recomendo é participar das reuniões. Sim. Estar presente, se fazer presente, porque quem vai criar o relacionamento vai ser você. Então um grupo se reúne numa quinzena, o outro na outra, sempre às quartas-feiras. Então toda semana agora tem um encontro, uma reunião do Recomendo. Para a gente finalizar, qual é a sua opinião sobre inteligência artificial? Qual vai ser o impacto da inteligência artificial no mundo jurídico? O impacto já existe, né? Então a gente está, como eu comentei um pouco antes, né? Hoje é costume se utilizar a inteligência artificial para, às vezes, se redigir documentos, né? Essa não é a finalidade principal da inteligência artificial. O que a gente vai ter é um pouco do que você falou sobre o tratamento de dados. Como os dados são importantes e como que a inteligência artificial vai possibilitar que esses dados sejam analisados. Então, como a gente traz todos os dados que a gente recolhe no nosso diagnóstico, por exemplo, da empresa, como é que a gente transforma isso e como é que a gente otimiza esse crescimento da empresa a partir desses dados. Hoje a gente, por exemplo, existe um fator uma ciência que chama jurimetria, né? Que é propriamente análise de decisões judiciais. Então você tem uma certa previsibilidade de acordo com um órgão específico, uma câmara, né, uma vara civil de determinada cidade, como isso vai ser julgado. E trazendo essa previsibilidade, quem trazer isso para o escritório tem uma grande vantagem, né, ao retorno dos outros. Então vai sair um pouco daquela questão assim, às vezes do impacto que o advogado tem, que ele acha que às vezes ele tem perante o argumento, perante um juiz, né? E vai trazer para dados. Então você vai mostrar, às vezes, dentro do mesmo juízo, que existem decisões que já foram similares àquele processo que você está atuando, né? Enxergar a oportunidade e não tem como ele falar, opa, você já decidiu dessa forma, isso aqui já tem um precedente, tem maior. Então, o advogado, né, o profissional do direito que saiba utilizar isso com inteligência, ele vai ter uma grande vantagem ali competitiva. O advogado humano, ele ainda vai ser relevante no futuro ou você acha que vai ter uma mudança drástica no direito? Eu falo isso porque recentemente eu brinquei com o pessoal, nessa área de jornalismo, por exemplo, eu imagino que daqui a 10 anos nós não teremos jornalistas humanos, só criados por inteligência artificial. Nós já criamos o nosso, inclusive, já lançamos, o pessoal achou fantástico, né? Você acha que isso vai acontecer com o direito ou não? O advogado humano vai ser fundamental? Eu vejo ainda como fundamental, porque, até comentando hoje cedo com um colega, existem casos e casos jurídicos, existem nuances, né, dentro da realidade humana, né, dos fatos humanos. Então a gente tem uma resposta pronta para aquele caso. A gente nunca, claro, a gente tem cases, né, que a gente utiliza, padrões que são previsíveis, mas toda história é uma história nova. Tem uma nuance ali específica que talvez você ainda tem que ter o lado humano para mostrar, às vezes para trazer isso para a inteligência artificial. Só que você tem que saber destacar isso para que a inteligência artificial, com os dados em mãos, ela possa te ajudar a ter uma maior assertividade na escolha da estratégia, né? Então não adianta às vezes você dispensar o lado humano, que às vezes o lado humano é o que às vezes vai entender, às vezes o sentimento em si, né? Então quando a gente fala às vezes uma relação societária, né, a gente tem um sentimento ali por trás, né? Quando a gente às vezes tem uma relação trabalhista, por exemplo, isso é comum, bastante comum. Às vezes o empregador que trata o funcionário tal como um filho, e esse filho entra com uma ação trabalhista, e aí dentro do trabalho do advogado ele tem que trabalhar o racional e o emocional. E o emocional junto. Porque o empregador ele olha aquilo como uma traição. E o advogado sabe que é uma relação apenas. O advogado e a máquina sabe que é uma relação, às vezes, de legal, né, de jurídica no sentido estrito. Só que vocês falam, bem, como que a gente transforma isso pega esse lado sentimental e como que a gente mostra isso para o empresário que talvez não precisa ter uma certa relevância ou tem que ter uma relevância, né? Eu tenho uma visão similar à sua, doutor. Eu acho que ainda nós teremos advogados virtuais
com muito mais frequência, principalmente para essas causas digitais. Por exemplo, a Amazon, 80% das disputas jurídicas é tudo robô, só que é consumo, né? Eles mandam um produto, se der algum problema no transporte, alguma coisa, o robô responde. Mas nesses casos que envolve sentimento, sensação, vai ter que ter o ser humano ali, né? Então eu tenho essa mesma visão que você também sobre isso, que essa profissão de advogado é uma que ainda tem, será bastante longeva. Porque grande parte acho que de praticamente todo profissional, né? A gente tem duas facetas principais, que é uma autoridade, né, e a outra é a confiança. Então, autoridade, uma máquina pode ter, um supercomputador, pode ter, você pode confiar plenamente, confiar na autoridade, né? Mas a confiança é uma questão, às vezes, muito mais relacional, né? De você falar, bem, por que eu estou ouvindo você e não outra pessoa? Exatamente. Por que eu estou ouvindo uma máquina, né? Por que eu estou ouvindo esse sistema e não outro sistema? E até porque o advogado de inteligência artificial, ele vai ser 100% lógico. E às vezes é necessário algo mais, além da lógica, né, realmente. Agora, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse sua mensagem, seu recado para todos os nossos espectadores. Bem, agradeço por estar aqui com essa entrevista. A gente geralmente acaba falando muito mais do que a gente pretende, né? A gente sempre tem histórias para contar, né? E eu acho bem interessante a dinâmica de toda a entrevista, tá? E deixo aqui como mensagem, assim, para o empresário, você que é empresário, ter uma visão, né, um pouco mais aberta de como o jurídico pode, de fato, auxiliá-lo, né? O jurídico, às vezes, ele não tem que se mostrar apenas como um fator que existe quando o problema aparece. Você pode muito bem pensar, ter uma conversa com o advogado, pensar o seu negócio e ver como que você consegue otimizá-lo, porque você muitas vezes está sozinho, né, e nem sempre precisa estar sozinho. Um profissional pode auxiliar muito bem no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Dr. Felipe, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Nós ficamos muito felizes aqui em tê-lo e ouvir esses insights aí da sua parte. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. E a você que está nos assistindo, não se esqueça, acessa o nosso streaming sorocaba.eltv.digital. Lá você vai encontrar essa entrevista e muitas outras entrevistas, muitos outros conteúdos que nós preparamos com carinho para vocês. sorocaba.eltv.digital. Obrigado pelo carinho da sua audiência, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir.